Olá! Hoje eu decidi dar uma interrompida na sequência sobre as punk para fazer aquilo que no jogo de futebol a gente faz, que é parar, segurar a bola, olhar e ver a situação do campo e se localizar. Antes que eu comece a falar sobre o assunto de hoje, eu queria te adiantar sobre o que a gente vai estar falando daqui para frente. A gente tem mais 4 programas sobre punk que a gente vai publicar a partir da semana que vem. Né? A gente vai falar sobre caules, sobre folhas, sobre flores e sobre frutos. Né? Sempre apontando para os princípios que regem aqui a lógica do canal. Mas eu achei, olhando ontem, vai ser engraçado, porque foi olhando ontem para a salada da gente, uma salada punk normal, de uma quarta-feira, nós comendo aqui na nossa comunidade, que eu falei, as pessoas precisam entender um pouco melhor o que a gente está fazendo aqui no canal. Né? Ontem a gente estava fazendo um exercício de quantas plantas a gente comeu ao longo do dia. Né? E a gente chegou assim, assustado ao número de 36 ou 38 plantas diferentes que a gente estava comendo na nossa mesa. E isso que nós não somos vegetarianos, alguns eu sei que idealizam isso sobre a gente, né? A gente é o que a gente chama de flexitariano, a gente não é carnívoro, a gente não come carne à beça, mas olhando para aquilo eu me dei conta de alguns princípios que eu queria falar hoje. Então o vídeo de hoje vai ser sobre tudo que a gente falou até aqui, na verdade. A gente vai falar um pouco sobre a crise do Covid, vai falar sobre valores, vai falar um pouco por que as punk estão nessa história, a casa como centro de produção, da educação dos filhos, onde é que tudo isso se amarra num todo que faça sentido e que responda aquilo que é a finalidade do canal, que é tentar responder a pergunta olhando para frente. Além de tudo, nos últimos dias a gente viu escalar de uma maneira enorme uma crise institucional que coloca em risco não só a democracia no nosso país, mas a república, né? Ou seja, toda a organização social que a gente tem, ela vive um momento crítico em vários sentidos e é atacada de todas as maneiras. A gente perdeu todos os enquadramentos de educação, de polidez, de humanidade. E a lógica do canal vai ser a linha do vídeo de hoje. Antes de eu começar, eu queria te pedir o favor, se você puder, se você ainda não é inscrito no canal, que você, por favor, se inscreva. Se você já é inscrito, ativa o sininho, verifica a tua inscrição, deixa o teu gostei ou o teu não gostei, as duas coisas nos agradam do mesmo jeito, sem nenhum problema, tá? Faça o seu comentário, os comentários têm sido muito bons e hoje, lógico, eu não vou deixar de gravar no fim, o nosso último minutinho, a gente vai mostrar mais uma pessoa que tem transformado a sua casa num centro de produção. Então, a gente vai começar daqui falando sobre o vídeo de hoje. No vídeo de hoje, eu queria que a gente olhasse e desse um passo para trás para tentar articular essa situação que a gente vive. Com a Covid, aconteceu, particularmente para mim, um fenômeno que eu esperava. Talvez não esperasse tão logo, mas do qual eu venho falando há, 15, 16, 17 anos. Há 15, 16, 17 anos eu venho avisando as pessoas de que uma pandemia ia vir. E isso não é porque eu tinha uma bola de cristal, adivinhava as coisas, não. Parte do meu treinamento foi em microbiologia, né? Eu dei aula disso e a gente sempre avisa e sabe, né, dentro das ciências médicas, que desde 1918, 19, quando explodiu a gripe espanhola, sabe-se que um dia a gente ia acabar tendo que enfrentar uma outra pandemia. Tanto que já houve muito filme feito sobre esse assunto, né, porque é uma expectativa da Organização Mundial de Saúde, não se sabendo quando, ainda que se soubesse que o C era certo, ia ter uma pandemia. Além disso, a gente vem falando desde os anos 90 numa crescente crise do capitalismo, numa crescente crise do sistema econômico que a gente criou e, em particular, do esgotamento do modelo do desenvolvimento.
O desenvolvimento é uma palavra que ganha sua característica substantiva em janeiro de 1948. Até então, o desenvolvimento tinha um uso mais adverbial, um uso de dizer, olha, as coisas se desenvolvem, as coisas desenvolvem uma velocidade, né? Mas o desenvolvimento, esse substantivo, ele foi inaugurado em janeiro de 48, na inauguração da presidência do presidente Truman, quando nós fomos dormir naquele dia, né? Acho que é 28 de janeiro de 48. Se eu tiver errado com a data, vai aparecer aqui embaixo. Eu sempre confundo janeiro com fevereiro, né? Eu não lembro quando é que é a instalação do governo lá. Mas aconteceu que aquele dia a gente foi dormir pobre e acordou no dia seguinte subdesenvolvido e tendo como meta se desenvolver. Esse modelo é um modelo que já vinha sendo gestado desde as proposições de Keynes nos anos 30, desde o positivismo que vinha antes disso, lá nascendo na Europa, na França, e desde a Revolução Industrial, com o mito do progresso do século XIX, ele vai desembocar nesse mito do desenvolvimento. E para ficar aqui no Brasil, em 1930, a Revolução de 30, que é uma consequência da crise de 29 lá nos Estados Unidos, a gente inaugura um período de desenvolvimentismo, né? Muito baseado naquilo que aconteceu nos Estados Unidos com o Keynes, né, a macroeconomia e tudo que ele trouxe de novo, né, a ação do Estado como promotor do desenvolvimento. A gente teve também a ação dos grupos, né, de extrema-direita na Itália e na Alemanha, onde o Estado aliado à iniciativa privada e com políticas de exceção absolutas, né, com partes enormes da população sendo destruídas e com o conceito de destruição criadora, também trouxeram um enorme desenvolvimento tecnológico, um enorme desenvolvimento urbano, e o campo foi sendo deixado de lado. Desde os anos 30 no Brasil, copiando dessas várias fontes, com o Getúlio, né, e a Revolução de 30, a gente vê um modelo novo ser inaugurado. Nesse modelo, havia um novo posicionamento daquilo que se produzia no campo, uma busca de de sair daquele binômio, né, café e cana-de-açúcar, café no sul e cana-de-açúcar no Nordeste, e principalmente no Nordeste. A gente entra numa busca acelerada que vai se inaugurar lá em 45, 46, que é a da siderurgia, né, a busca de se industrializar, né, a mineração no país, né, a gente começa a busca do petróleo, e o Brasil opta por um modelo no qual a comida precisava ser barata, produzida no campo cada vez de maneira mais independente tecnológica, e levando as populações urbanas a se apaziguarem depois das grandes crises que aconteceram nos anos 10 e 20, principalmente com os movimentos anarquistas, que lutavam questionando o sistema quase escravista que acontecia nas incipientes fábricas de São Paulo e nas várias manufaturas que ficavam ali no Rio de Janeiro, São Paulo, e esses lugares onde havia um pouco mais de progresso. Bom, esse modelo que inaugura nos anos 30, que passa pela ditadura do Vargas, que passa pelo período democrático do Vargas, pelo Juscelino de maneira assim fortíssima, e depois, né, no período de 64 a 84, nos 20 anos de ditadura militar, ele se esgota em 1984, e a gente vê que esse modelo do desenvolvimento ele se esgotou no mundo inteiro. Bom, por que eu fiz essa aula? Digressão que ela é muito mais longa, eu queria assim que você tivesse na cabeça que tudo isso que eu estou falando aqui é um lampejo do assunto. Imagina, eu vou te prender aqui, sei lá, 20, 30 minutos para me ouvir. Se eu ficar falando sobre isso, que daria para falar sobre um curso inteiro de horas e horas e horas, eu espero que esse resumo fique claro. A gente criou um modelo no qual o meio urbano dependia de um meio rural produtor de comida barata, que apaziguasse as pessoas, e de estruturas que, na maior parte do tempo, foram super autoritárias, né, seguidas de um pequeno período de desenvolvimento com dívida, e que o Brasil realmente começou a produzir riqueza. Em 84, esse modelo entrou em colapso completo, né?
no mundo inteiro, na verdade, o desenvolvimento como modelo entrou em colapso, e a gente vê a inauguração de uma nova etapa, né? Uma etapa que já vinha lá atrás, ao contrário do que propunha Keynes, né, nos anos 30, esse desenho da macroeconomia e tal, com Hayek, né, e que nos anos 70 teve no Milton Friedman, né, que foi fazendo seus experimentos, principalmente no Chile, né, com a ditadura do Pinochet, violentíssima, né, de ultraliberalismo. A partir de 84, a gente viu nascer uma outra etapa no mundo que muitos consideram ser a última etapa do sistema capitalista, né? Que é essa etapa na qual o pensamento econômico, principalmente no seu viés financeiro, passou a ganhar uma enormidade de importância. A gente chama isso de neoliberalismo, né? Muito baseado em Mises, Hayek e tendo Milton Friedman como seu grande campeão, e sempre acompanhado de modelos muito autoritários, mas muito autoritários. E aonde foi colocado qualquer coisa relacionada a Milton Friedman, sempre foi de maneira muito autoritária, né? E com governos opressivos, né? Sem isso não acontecia, né? Nunca aconteceu isso em ambiente democrático, nunca aconteceu isso em ambiente de negociação e de diálogo. Bom, isso vai tendo uma enorme manipulação no mundo, e já nos anos 90, né, um questionamento terrível, né, quanto a isso representar, na verdade, a crise final do modelo. E a gente está vendo agora o modelo completamente confrontado e todo mundo perdido com a crise econômica que a gente vive. Aí você fala, pô, mas eu queria falar de punk, eu queria falar de casa, eu queria falar de planta. Se você chegou até aqui, a gente vai começar a falar. O modelo e a vida da gente depende necessariamente da produção de riqueza. Nós não somos capazes de viver sem consumir uma parte da riqueza, e a população, quando ela cresce, as pessoas que vivem, elas precisam sempre de consumir uma parte da riqueza que é produzida, e essa riqueza, fundamentalmente no nosso planeta, só é produzida ou pela ação fotossintética, ou seja, pela energia que entra do sol e é capturada pelas plantas, e essa energia e essa ação fotossintética acaba virando tudo que você está vendo ao seu redor. Olha para sua casa, tá? Se você olhar tudo que é derivado de petróleo, é fruto de uma reação fotossintética de milhões de anos atrás, que foi transformada em petróleo. Tudo que for natural e vivo, como a camisa de algodão ou a mesa, a madeira, é ação é produção de fotossíntese, né? É planta, cara. Né? Então, riqueza vem daí. Uma outra fonte na qual a gente tem acesso à riqueza é a mineração, quando a gente tira petróleo, quando a gente tira metais, quando a gente vai explorando. E a partir dos anos 50, naquele modelo que a gente está falando, se você olhar qualquer curva, talvez eu coloque algum gráfico para você ter só um exemplo, a partir dos anos 50, a curva do desenvolvimento ela deixa de ser uma coisa mais ou menos horizontal ou levemente inclinada para cima, e a partir de 1950 isso ganha um voo de foguete, né? Criando um pedaço daquilo que a gente chama de curva sigmoide. Só que a curva sigmoide ela tem um crescimento, mas depois ela vai de novo estabilizar e vai acabar crescendo, descendo. Tudo indica que nós estamos no limite, né? Porque uma curva dessa vai até o seu limite, mas não vale falar disso aqui agora, né? Em que todo modelo colapsou. Bom, como que a gente foi criando isso? Primeiro, reduzindo a nossa capacidade alimentar e de conhecimento do que é comida, e reduzindo isso a 5, 6 produtos que você reconhece como comida. Outra é delegando para um terceiro, para que a gente pudesse ter essa comida chegando na mesa da gente, porque alguém outro produzia a ponto de uma criança ter que ser explicada que o leite não vem da caixinha, que ela vem de uma vaca, que as coisas não nascem em bandejinha de isopor e você tem que levar seu filho, escolinha, fazer um monte de atividade para mostrar, olha a plantinha crescendo, porque as pessoas se desconectaram daquilo que era absolutamente natural. Bom, a gente foi deixando de produzir riqueza na cidade, dedicando cada vez mais a cidade a
atividade de serviço, atividade de meio, atividade de comércio, de passagem, mas cada vez mais produzindo menos. Para dar um exemplo, se você olhar, eu estava falando hoje com um amigo meu de Birmingham e ele estava lembrando comigo, né? O nome como Birmingham era conhecido 200 anos atrás, no meio da Revolução, no início da Revolução Industrial, lá nasceu a Revolução Industrial, era a cidade dos mil negócios, né? The City of Thousand Trade, né? Hoje, Birmingham é um lugar decadente, né? Onde não tem nada acontecendo, nada. As indústrias todas acabaram, os canais estão lá, onde aconteceu tudo aquilo que você leu de Revolução Industrial, não está mais lá, né? Se você olhar as cidades do mundo, elas foram excluindo de si as produções. Nada se produz, e o que se produz passou a ser feito por grandes corporações, com grande poluição, e tudo foi se afastando, e as pessoas procurando cada vez mais deixar de ser produtoras de alguma coisa para se tornarem empregadas de alguma coisa. Se tornarem consumidoras ao invés de produtoras, né? E a gente inventou coisas muito malucas como o tal do desenvolvimento sustentável nos anos 80, que até hoje, e esse aqui vai valer um programa inteiro, porque essa é a coisa mais absurda que a gente pode pensar, porque o desenvolvimento não é sustentável. Né? Um desenvolvimento sustentável é uma impossibilidade completa. Né? O que é sustentável não é o desenvolvimento, é a capacidade que a gente tem de produzir, mas isso também vai ser falado outro dia. Hoje eu queria chamar você para o foco. Bom, em que ponto nós estamos agora no meio dessa crise? No Brasil, cerca de 85% das pessoas vivem nas cidades. O campo passou a se tornar o lugar do agronegócio, ao invés de ser o lugar onde se produzia e se vivia. Na cidade, praticamente não tem produção, não é de comida, não é de nada. As cidades produzem quase nada. As atividades transformadoras foram colocadas na periferia das cidades. O que se busca são atividades no comércio, no serviço, né, na cultura, e atividades que dependem basicamente das pessoas estarem na rua e estarem em lugares como shoppings e tal, e o dinheiro roda porque a riqueza é produzida, é trazida para a cidade, é consumida aqui, é distribuída aqui, e essas atividades, principalmente a atividade de finanças, vai fazendo com que, no fim das contas, toda a riqueza que foi produzida em algum lugar, numa espécie de espiral maligna, acabe se concentrando na mão de 1% das pessoas. E de repente vem uma crise dessa. E você fala, o que é que eu faço? A gente viu, o mês de abril agora, perder 865 mil postos de emprego. Em breve nós vamos estar falando de 1 milhão de postos de emprego perdidos por mês. Empregos que não irão voltar. Pior, a gente fala anexado a isso a oportunidade da quarta revolução industrial, que vai tirar, segundo as pesquisas, em torno de 80% dos empregos existentes daqueles que têm nível médio ou uma graduação simples. Ou seja, a gente está vendo uma situação na qual as pessoas vão ficar muito mal. E qual é a proposta que vem por aí? Vamos fazer a renda mínima de cidadania. Bom, perfeito, eu acho a proposta fantástica, sou super a favor. E vamos falar um pouco sobre isso agora. Quando a gente fala de renda mínima de cidadania, né, e é fantástico esse programa, ele é um programa na qual, se você olhar num gráfico, se você conseguir imaginar um gráfico, você vai ver assim, bom, a riqueza está produzida basicamente nas commodities no interior, né? Daí essa riqueza produzida, né, por meio de financiamento, por meio de fontes de financiamento e da extração daquilo que a terra pode dar, né? E isso seja no modelo mais orgânico ou no modelo mais violento e cheio de veneno que exista, isso é transferido para a cidade, onde as pessoas precisam absorver isso tudo. Nesse modelo, a riqueza que é produzida no campo é transferida para a cidade, e uma vez transferida para a cidade, ela aqui é consumida, transformada, mexida e concentrada. Bom, o que acontece é que mesmo que a gente tenha uma renda mínima de cidadania e que o governo taxe, ele vai ter que acabar taxando quem está produzindo lá longe, para poder continuar mantendo gente na cidade. O que a gente propõe aqui no canal? A gente precisa imaginar como poderia ser um novo normal daqui para frente. E eu queria fazer algumas sugestões daqui em diante nesse vídeo. Bom, a primeira coisa para um novo normal é que de nada vai adiantar, mesmo que a gente tivesse um mundo
que eu consideraria, na minha opinião, né, um mundo fantástico, onde a gente tivesse toda a produção agroecológica baseada naquele modelo de produção, por exemplo, que é feito pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que faz um trabalho fantástico, que a gente tivesse resolvido toda a crise habitacional e o movimento dos trabalhadores sem teto, né, pudesse também ter tido acesso a toda a moradia e que a gente tivesse tudo isso funcionando, a gente ia ter uma crise real. Ou seja, não tem emprego para todo mundo na cidade. 85% das pessoas iam ter que, de alguma forma, viver com uma renda mínima cidadã. Essa renda mínima, por quanto ela não permita que você morra de fome, uma parte disso, rodando na economia, vai gerar uma arrecadação que é fantástica e que pode retroalimentar, mas, cara, se não tiver riqueza nova sendo produzida, uma hora isso acaba. Bom, a riqueza está sendo produzida lá no campo, teve uma reforma agrária fantástica, nós estamos produzindo a beça, tem coisa acontecendo. Bom, você vai ter que taxar lá, vai ter que tirar uma parte disso de lá. O que a gente propõe é que a gente pudesse pensar um outro modo de ser cidade, um outro modelo de cidade. E qual seria? Primeiro, nós temos muita riqueza acumulada na cidade já, e ela é chamada normalmente de lixo. Eu não estou falando aqui de lixo reciclável, não. Toda atividade humana, como a gente falou num dos vídeos, toda atividade biológica gera dejetos, gera rejeitos e gera restos. Tudo isso é a atividade fotossintética que está, principalmente no que diz respeito à comida da gente, ou à vestimenta da gente, ou os móveis da gente, tudo isso é oriundo de atividade fotossintética e deu muito trabalho. Bom, essa energia toda concentrada, ela nas cidades acaba nos lixões. Aí está um outro modelo de cidade para a gente pensar pós-Covid e um novo normal. Um no qual a gente pare de chamar de lixo aquilo que vem da atividade criadora da fotossíntese. Que a gente pudesse usar essas coisas não para queimar, para fazer... Eu fico olhando as pessoas e me dá angústia. Gente que deixou de ser onívora, deixou de ser vegetariana, deixou de ser vegana para ser energívoro. Não interessa se você é vegano, se você é vegetariano, se você é carnívoro, se você é onívoro, se você é flexitariano. O que a gente tem é um bando de gente viciada em gastar energia. Sabe o que o pessoal tem? É brilhante ideia. É pegar toda essa matéria orgânica, que dá um trabalho enorme para o nosso planeta produzir, e transformar em energia. E se a gente, ao invés disso, transformasse tudo isso em riqueza e solo? E a partir disso a gente começasse a trazer para dentro da cidade aquilo que de riqueza é possível ser produzido. E aqui é outro tema do canal também, a agricultura urbana. A agricultura urbana não resolve todos os problemas nem de longe, mas com certeza no que diz respeito a folhas, a gente consegue ser completamente autossuficiente dentro de uma cidade. Se você tiver dúvida, eu vou dizer uma coisinha para você, vai para Cuba, vai ver lá em Havana, vai ver como é que uma cidade vive completamente bem abastecida de folhas a partir de projetos muito interessantes de agricultura urbana que está acontecendo no mundo inteiro. Quando você produz alguma coisa a partir do solo que existe na cidade, das áreas disponíveis, dos quintais disponíveis, das áreas baldias, dos terrenos embaixo de rede elétrica, do que seja, você começa a produzir riqueza aqui. Não é só gastar e consumir, mas você confronta o excesso de consumo com produção. Bom, mas só a agricultura urbana não resolve. A gente precisa de correlações com aquilo que é periurbano, porque aqui não vai ter área suficiente para produzir alguns grãos, como milho, né? Não sou favorável a gente sair produzindo e vivendo essa vida louca dependente de grão, como eu falei no vídeo passado, mas a gente precisa produzir raízes, a gente precisa produzir em maior intensidade. Então, de maneira nenhuma, se você pudesse pensar, pense em 3 círculos concêntricos: a cidade, a área periurbana e a área do campo. Essas 3 áreas podem se beneficiar de produções diferentes. Outra coisa é a gente reintroduzir nas nossas cidades não a busca do emprego, mas a possibilidade de fazer pequenas indústrias altamente ecológicas de transformação. Gente, não vai ter emprego para todo mundo na tecnologia da 4ª revolução industrial. Não vai ter isso. Não vai ter. Agora, tem muito trabalho para ser feito, sabe? Porque não interessa se você é o cara mais
ferradão assim de fazer tecnologia, você vai ter que comer, você vai ter que vestir, você vai ter que ter móvel, você vai ter que se transportar, e nisso tem um monte de coisa que a gente pode produzir na cidade. E produzir legal, produzir com alta qualidade. Lembra que eu falei dessa conversa aqui? Porque eu olhei para aquela salada nossa ontem e falei, meu Deus, a gente nos últimos, sei lá, 8, 9 meses, a gente deve ter comido alface aqui em casa umas 2 ou 3 vezes. Isso porque ganhou, porque não saiu um pé de alface plantado aqui em casa. Tudo que a gente come é punk. E come assim, aos borbotões. E numa beleza, numa sofisticação, numa variedade e numa saúde que é impossível você conseguir comendo commodity, de jeito nenhum. Outra coisa, a gente tem uma possibilidade incrível com as ferramentas de compostagem, ou melhor ainda, produzindo, como a gente tem projetos, né, produzindo a partir do lixo insumos que são necessários lá no campo. A gente tem condição de inverter e ser fornecedor de ração, de composto, de tudo aquilo que vem para cá e que vai acabar no lixão, ou com essas ideias mirabolantes de queimar lixo para fazer energia, que é uma bobagem. A gente tem condição de costurar, a gente tem condição de fazer uma outra fonte de riqueza fantástica que a cidade é ótima, que é cultura e educação, que a gente pode tirar daquilo que está delegado para as escolas, e o modelo está aí, o modelo faliu, está todo mundo com os filhos dentro de casa agora, tendo que estudar. Bom, talvez você tenha descoberto que sim, dá para estudar com seu filho, que sim, dá para tornar ele uma pessoa culta, que sim, dá para fazer com que ele se torne uma pessoa mais interessante, mais inteligente, e a partir daí estimular a criatividade, criar novos modelos desde a economia até modelos tecnológicos, coisas para fazer. Então, gente, quando eu olho para aquilo que tem para frente da gente, necessariamente a gente precisa tomar algumas atitudes para terminar o vídeo. Primeiro, como você está vendo, eu estou com a camiseta oficial aqui da Casa da Videira, né? Aqui está escrita. E a vida, talvez, para muita gente agora está isso, ó. A vida está uma bosta. Bom, o que a gente faz? A gente composta. É o que diz essa camiseta. Essa é uma camiseta que a gente está usando como oficial aqui na casa agora, né? Não tem para venda ainda, não sei se vai ter um dia, provavelmente, mas não agora, né? Mas essa é uma frase que diz como a gente está lidando. A vida pode parecer para muita gente que está uma bosta. Eu perdi meu emprego, as coisas não estão acontecendo, não aguento mais ficar em casa com meus filhos, não sei o que faço, não sei plantar nada, não sei nada, estou desesperado, não tenho amigo. Gente, que tal você fazer a atividade da compostagem da tua própria vida? Né? A atividade que a gente faz aí de pegar as coisas e começar a olhar para elas diferente é quando a gente para de chamar de lixo e começa a chamar de riqueza. Quando a gente pega essa riqueza e resgata ela para dentro do ciclo da vida, não para ser queimada, não deixa a sua vida ser queimada, não deixa as coisas destruírem ao seu redor. Se você começa a dar uma recomposição na sua vida, que pode começar com os pequenos plantios. Eu hoje vou mostrar um casal muito querido que mandou uma foto linda, linda, linda. Né? E eu vou comentar dele depois aqui no fim do vídeo. Né? Fazendo pequenas iniciativas, você pode produzir a sua bebida, você pode produzir parte da sua comida, você pode costurar, você pode bordar, você pode aprender de novo que é possível conversar dentro de casa. Você descobriu que você pode fazer cursos EAD sim, mas que você precisa de interações sociais mínimas. Você pode criar bolhas, no fim das contas, onde a quarentena, já que nós temos um governo irresponsável, um Estado ausente, né? Não fica pensando mais Estado não, meu irmão. Para que você quer mais Estado? Para que você quer mais mercado? Nenhum nem outro. Eu quero te sugerir que você opte pela vida. Que você opte por criar um espaço de vida, uma rachadura nesse sistema, seja o sistema do mercado, seja o sistema do Estado, onde você possa viver. E agora dá para viver. Como é que vai ser o mundo? Eu não sei ainda. Agora, uma coisa eu sei, não vai ser como era. E não vai ser baseado no desespero e na ansiedade. Mas a gente pode fazer as coisas que a gente está sugerindo aqui. A gente vai dar sequência. Quando você está com medo de vai acabar as commodities que você está acostumado, porque a crise hídrica que a gente está vivendo aqui vai ser terrível e vai acabar o feijão, o arroz, o milho, o trigo. Prepare-se nos próximos meses para isso, porque a crise hídrica é feia. E você não come soja, tá, meu amigo? Outra, as galinhas estão sendo
mortas já no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, porque não tem abate. As coisas vão ficar feias. Bom, meu amigo, trate de mexer. Começa a olhar para sua casa, porque as punk estão aí, ó. São 12 mil espécies vegetais nesse país que podem te alimentar. Outra, as pequenas criações, você não precisa, que nem um bando de fascistas uma vez veio falar para mim, que se a gente fizesse animais na cidade, ou ia virar um espalhar de doenças, como se rato, cachorro, pombo e urubu não passasse doença para ninguém, mas que a gente ia espalhar doenças para todo lado, ou que a gente ia sair matando bicho pela cidade. Não, galinhas te dão ovo, cabras te dão leite. Os pequenos animais podem consumir parte do lixo, transformar isso direto em esterco que vai para sua horta. Você não precisa matar ninguém, não precisa fazer grandes sacrifícios, nem nada disso. Esse vídeo de hoje é para dizer para você que sim, a gente vai precisar pensar junto. E tudo que a gente está falando aqui no canal vai terminar nisso. Número 1, uma opção pela emancipação. Que você rompa a cadeia que faz você pensar que você tem que ter uma solução no mercado, uma solução no Estado. Não, talvez você tenha uma solução anárquica, completamente baseada em você que é cidadão, em você que consegue fazer as coisas, que a gente sim, a gente não está vivendo numa bolha separada dos outros, a gente sim tem que colaborar, sim, com a luta pela democracia, tem vários políticos interessantes, várias pessoas fazendo movimentos muito legais, a solidariedade se espalhou por aí, a gente tem que chamar atenção para isso, mais do que essa desgraça de todo dia. Há 1 ano e 8 meses a gente ouve uma bobagem, uma agressão, uma violência, um esgoto qualquer de ódio, de morte no nosso ouvido, começa a ver o que tem de coisa solidária, bacana e se envolve com isso. Outro, o Estado não está presente, beleza, meu irmão, assume tua posição e faz alguma coisa. O mercado não é suficiente, une seus amigos, faça mercado, não tem dinheiro. Um dia nós vamos falar aqui, eu vou chamar provavelmente um amigaço meu, o Lucas, se ele aceitar, né, para falar sobre, sabe, moeda alternativa. O que você precisa fazer movimento econômico, você não precisa nem de dinheiro, você precisa, você quer saber, tá? Nem de dinheiro. A gente tem condição, e isso não implica em abandonar o Estado como ele existe, a República como ele existe, a democracia como ele existe. Ela está aí. E olha, o mundo não vai mudar amanhã ou depois quando inventarem uma vacina, não. Isso aqui vai durar muitas décadas ainda, isso aqui vai longe ainda. Então, minha dica, opte pela democracia, opte pela república, opte por atos republicanos. Outra, para de dizer que todo político é safado, todo político é ladrão, larga de ser bobo, isso é o que eu quero que você repita. Não diga isso. E faça alguma coisa. Planta uma planta que seja, sabe? Ensina uma criança, conta uma história, costura uma camisa, faz um pão, faz um macarrão. Puxa, colabora com os pequenos produtores que estão em volta de você e você mesmo. Você quer saber como é que você lida com a tua crise de não conseguir mais consumir? Transforme-se num produtor. O canal continua no próximo episódio falando de todas essas coisas e eu espero, sinceramente, que você continue com a gente. Os próximos 4 episódios são sobre as punk, depois a gente vai entrar em outros episódios falando de outros modos de produção, focando na casa como centro de produção, focando em valores e princípios, focando ainda na educação de criança. A gente tem muita conversa para ter aqui no canal. E muito obrigado por ter ouvido até agora. E agora eu queria deixar você com mais uma pessoa que a gente tem para apresentar. Esses são a Priscila e o Daniel. A Priscila e o Daniel mandaram essa foto muito bonita e que, na hora que eu recebi, me emocionou profundamente. A Priscila e o Daniel, com seu sorriso, mostram exatamente aquilo que acontece quando você começa a transformar a sua casa em centro de produção. Num cantinho, num pé de parede, um pouquinho de sol, com uma rodinha ou com um canto que pega um pouco de iluminação, você consegue fazer e emancipar um pouco da sua vida. Muito obrigado. Eu também queria muito, Priscila e Daniel, que vocês pudessem visitar-nos logo. Por aqui nós também estamos melhorando as coisas que a gente faz, como vocês estão, né? E vamos, junto com vocês, capilarizando essa ideia por aí. Muito obrigado, Priscila e Daniel, por serem um exemplo daquilo que é transformar a casa num centro de produção.